Você acha, ô Cortella, que hoje em dia as pessoas têm tempo para parar para pensar? Você sabe que tempo é uma questão de prioridade. Quando alguém diz que não tem tempo é porque aquilo não é prioritário para ele. Vou te dar um exemplo. Você já viu um infartado que sobrevive não ter tempo? Por exemplo, antes de infartar... Aquela caminhada na pracinha, ele vai ter tempo. Não seja sedentário, não faça isso, não tenho tempo. Infartou, sobreviveu. Hoje, 5 horas da manhã, já estava andando. Portanto, então é a necessidade. Claro, ele não mudou o isso? relógio, ele mudou a prioridade. Por isso, o tempo é uma questão de prioridade. Vou dizer outro exemplo. Se eu não tenho tempo para os meus filhos, mas se um deles, por exemplo, cair no mundo da droga, aí não é 1 hora por dia que eu vou precisar, ou 2, eu vou precisar de 1 ano, 10. Mas, portanto, a filosofia nos ajuda também a pensar um pouco quais são nossas prioridades, para a gente não cair no colo da tolice. Você acha que a filosofia, hoje mais do que nunca, ela é necessária não só na vida pessoal, como no trabalho, como em tudo que a gente faz? É importante, quer dizer, a gente não estuda, nós não estudamos filosofia na escola, né? São poucos que dão. Mas é primordial, né? Mas não é qualquer filosofia, porque, por exemplo, o nazismo também tinha filósofos, né? As ideologias tolas também têm seus filósofos. Não é qualquer filosofia. É uma filosofia que ajude a refletir, que nos impeça de ter um pensamento que seja óbvio, que faça com que a gente saia daquilo que é habitual, que nos provoque, que produza em nós, como eu dizia, espanto. Aristóteles, que é um grande filósofo, né, grego de 2.500 anos atrás, ele falava em algo que é admiração, admirar. A palavra admirar significa mirar a distância. É quando eu paro e dou uma olhada. Por isso, talvez um dos lemas da filosofia é aquele da estrada de ferro antiga, que você, porque é jovem, não pegou, mas era assim, pare, olhe, escute. Pare, olhe, escute. Não é só a filosofia que faz isso. Por exemplo, um programa de TV como esse na nossa conversa, ele traz também a filosofia. Traz ela reflexão. não vem só na escola, Claro. ela não vem só na TV, não vem só no rádio, no jornal. Ela vem quando nós nos dispomos a interromper um pouco o modo mais automático de viver e pensar assim, por que eu estou fazendo desse jeito? Minha conduta, aquilo que eu tenho como comportamento, será que é o correto? Ou eu faço isso que os outros fazem? Ô Cortella, mas a maioria das vezes é o que você falou, é só quando a gente leva aquele tapa na cara, entendeu? A gente tem que levar um tapa na cara para parar, para realmente refletir alguma coisa. Sim, infelizmente. Às vezes o parto das ideias, ele vem a fórceps. Você sabe que o uso do fórceps, ele tem um nível, às vezes, de agressividade. Mas ele precisa ser feito, né? E, de uma maneira geral, alguns sustos que tomamos no dia a dia, né, nos fazem mexer. Os árabes têm um ditado que eu acho especial. Eles dizem, homens são como tapetes. Às vezes tem que ser sacudidos. Um tapete você tem que sacudir de vez em quando, porque senão ele vai acumulando, adensando poeira. E nós fazemos isso também. Como nós vivemos hoje numa vida que é muito apressada, nós não temos uma vida veloz, a gente tem uma vida apressada. Nós não temos tempo. A gente já pergunta quanto tempo falta, né? Não é que horas são. Parece o coelho da Alice no País das Maravilhas. Estou atrasado, estou atrasado. Sempre atrasado, Essa vida apressada, ela nos tira um pouco do fôlego. Nós começamos a viver em voz alta e isso acaba fazendo com que nossa distração em relação a algumas coisas ela seja muito marcante. A gente se distrai em relação às outras pessoas, não presta atenção no outro, começa a olhar só em mim. Começa a não prestar atenção no meio ambiente, começa a viver uma coisa perigosíssima, que é cada um por si, Deus por todos. Que é, e como você lembra, a realidade. Claro, Mahatma Gandhi disse um dia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. É verdade. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Por isso, essa convivência, especialmente nas cidades que são maiores, né, em vários momentos da nossa vida em que a gente acaba se distraindo em relação ao modo de ter, o modo de estar, a nossa capacidade de afetividade, de respeito recíproco, aquilo que de fato, como você lembrou, né, como o título de um dos livros, é ética. Ética e vergonha na cara, nós estamos perdendo um pouco a vergonha.